Esse título que eu escolhi pro encontro, Freud e a Realidade da Fantasia, foi proposital, porque ele foi o título da minha monografia de graduação, defendida, agora que eu me dei conta, hoje mais cedo, foi há exatos 21 anos que eu defendi uma monografia sobre fantasia, né? E que logo depois eu fiz uma dissertação de mestrado sobre as fantasias e, por fim, uma tese de doutorado também sobre as fantasias. E eu não preciso nem dizer que é o tema que eu mais gosto em psicanálise, quando eu vou dar um curso de Freud, ou quando eu vou dar um curso de introdução a Freud, é essa aula que eu mais gosto de dar, é essa aula que eu espero a hora dela chegar. E, enfim, vai ser um prazer falar dela, falar um pouco das fantasias aqui para vocês, tá? Primeiro de tudo, é interessante a gente ter em mente que o Freud sempre concedeu uma atenção muito especial às fantasias subjetivas, à nossa atividade imaginativa. Tá? O Freud sempre se surpreendeu pelo fato do quanto que os pacientes dele e os sujeitos em geral se entregavam aos mais diversos devaneios, aos mais diversos castelos no ar que eles construíam para si, o quanto que o sujeito acalenta a sua fantasia como sendo o seu bem mais íntimo, o quanto que os sujeitos constroem as mais variadas teorias fantasísticas a respeito de si, a respeito dos outros, a respeito do mundo em geral, né? E como a gente vai ver desde muito cedo, a fantasia adquiriu um lugar de importância para o Freud, tá? A base da live vai ser uma afirmação presente num texto do Freud de 1908, que também é um dos meus preferidos, que está no meu top 5 do Freud, com toda certeza, um texto de 1908 chamado Escritores Criativos e Devaneios. Tem algumas traduções que saiu O Poeta e o Sonho Acordado. É um texto de uma beleza impressionante, né? E nele está contida a afirmação talvez mais crucial do Freud a respeito da fantasia. Ele vai dizer, com todas as letras, que a fantasia serve de correção a uma realidade insatisfatória. Ou seja, nós temos desejos, nós temos anseios, nós temos vontades que quase nunca são satisfeitos ou podem ser realizados. Por conta disso, a gente lança mão da construção de uma fantasia, de um artifício fantasístico, para ajeitar a realidade de alguma forma, para rearrumar os elementos do mundo de alguma forma que dê mais prazer a gente. Isso não é um mecanismo patológico, isso não é um mecanismo doentio, muito pelo contrário, é um mecanismo, é um processo absolutamente normal e comum, tá? São 7h10 da noite e eu posso garantir que só no dia de hoje nós sofremos mais de 50 ou 60 decepções do mundo, cada um de nós, e frente a essas 50 ou 60 decepções, a gente se viu tendo que construir uma fantasia, tendo que rearrumar os elementos da nossa realidade de uma forma que desse mais prazer a gente e que satisfizesse os nossos anseios. Tá? E se tratando de um curso de especialização em clínica psicanalítica, é interessante também a gente tratar um pouco da afirmação do Freud
de que a clínica psicanalítica deve operar com base no que o Freud chama de realidade psíquica, ou seja, a nossa realidade inconsciente, a realidade do nosso desejo, a realidade da fantasia, certo? Então a gente vai trabalhar a noção de fantasia em Freud com base nesses dois pontos. Primeiro, a fantasia serve como correção da realidade insatisfatória. Segundo, a fantasia, a clínica psicanalítica deve operar, o psicanalista deve operar com base na suspensão de um julgamento da realidade, ou seja, valorizando a realidade psíquica, a realidade subjetiva, a realidade fantasística própria ao paciente que ele está atendendo. Vamos começar por esse segundo ponto. Tá? Porque, como eu falei antes, a fantasia ela adquiriu desde muito cedo um lugar muito importante na obra do Freud. Tá? Já em 1897, em meio a várias correspondências ao amigo dele, mais especificamente na correspondência número 69, o Freud reconheceu a importância da fantasia, a importância da realidade da fantasia na clínica psicanalítica e escreveu ao Fliess uma frase que ficou famosa, tá? E que consiste em não acredito mais na minha neurótica, ou seja, não acredito mais na minha teoria das neuroses. O que é que o Freud quis dizer com isso? O que é que ele quis dizer com eu não acredito mais na minha neurótica, eu não acredito mais na minha teoria das neuroses? Tá? Bom, o Freud, desde muito cedo, o Freud começou a sua experiência clínica tratando de pacientes histéricas. Tá? Para quem não é da área da psicanálise, as histéricas na época eram definidas, eram mulheres, tá? Era muito raro a histeria afetar um homem. A histeria era tida como uma modalidade de sofrimento, como uma modalidade de padecimento, caracterizada por sintomas conversivos. Ou seja, o que são sintomas de conversão? Sintomas conversivos. As histéricas, elas apresentavam um sofrimento corporal, sendo que nada de fisiológico vinha a justificar esse sofrimento corporal. Ou seja, a histérica tinha um braço paralisado, a histérica não conseguia mexer o braço, e os médicos faziam 1 trilhão de exames nas histéricas e não encontravam nada de anormal nos neurônios, no cérebro, nos braços, nas inervações que ligam tudo isso. As histéricas ficavam cegas, sem enxergar, e, no entanto, os médicos faziam uma série de exames e nada de fisiológico ou anatômico era encontrado de anormal no organismo da histérica. Tá? E ainda assim elas apresentavam esse sofrimento corporal. Os médicos julgavam elas de simuladoras, de um bando de coisa, e o Freud foi um dos primeiros a ouvir essas histéricas. Tá? E conforme ele vai ouvindo essas histéricas, em 13 desses casos, tá? E isso está escrito num texto de 1896 chamado Novos Comentários sobre as Neuropsicoses de Defesa. O Freud, em 13 casos, percebeu que essas histéricas haviam sofrido durante a infância uma cena de sedução por um adulto, uma governanta, algum parente ou até uma criança mais velha. Tá? A esses 13 casos iniciais se juntaram vários outros, nos quais várias histéricas se diziam ter sido seduzidas pelo próprio pai. O Freud estava começando, né, nesse afã de tentar descobrir a causa da histeria, e ele acabou postulando, generalizando,
isso que ele viu nesses casos, e acabou construindo a teoria da sedução sexual. Uma teoria que dizia que as histéricas sofriam em virtude de uma cena de sedução por um adulto na infância. Lá na infância, elas sofriam a sedução e, mais tardiamente, na puberdade e na vida adulta, elas passavam a apresentar determinados sintomas. Uma teoria um pouco problemática, um tanto quanto generalizante demais, né? Mas fato é que ela durou um pouquinho mais de um ano, tá? Já em 1897, o Freud escreve ao Fliess dizendo: "Eu não acredito mais na minha neurótica, eu não acredito mais na minha teoria das neuroses", tá? E ele abandona essa teoria da sedução por 4 fatores. Primeiro, havia uma abundância de histéricas que não narravam nenhuma cena de sedução na infância. Segundo, muitas mulheres de Viena estavam se tornando histéricas. E daí o Freud teria que postular que havia também vários adultos pervertidos na sociedade. Terceiro, a própria irmã dele começou a apresentar alguns sintomas histéricos, e quanto a ela, o Freud tinha certeza que não houve sedução nenhuma. Quarto, o mais importante, o Freud já vinha desconfiando, tá, de que uma fantasia é capaz de produzir no sujeito os mesmos efeitos de um acontecimento factual. E aí ele abandona a teoria da sedução sexual, deixa de falar de uma cena de sedução sexual para falar de uma fantasia de sedução. Ou seja, a sedução, ainda que fantasiada, era capaz de promover os mesmos efeitos nocivos de uma sedução real. Não importava para o clínico, para ele enquanto clínico, saber e investigar se a cena efetivamente ocorreu ou não. Porque ele passou a descobrir que bastava se fantasiar a cena de sedução para se fazer desenvolver os sintomas. Certo? E por que que isso acontecia? Porque o sujeito acredita com convicção nas suas fantasias. E é isso que a gente vai ver na live de hoje, ao longo da live de hoje. Tá? Para um sujeito, a fantasia tem um efeito de verdade. Ele acredita nas suas fantasias, ele tem convicção naquilo que ele fantasia, ele encara as suas fantasias como sendo a própria realidade. E aí, em 1900, nos parágrafos finais da Interpretação dos Sonhos, o livro mais famoso do Freud, ele finalmente postula o conceito de realidade psíquica, a realidade do inconsciente, a realidade da fantasia. Tá? A realidade que é efetiva no mundo subjetivo. No mundo subjetivo, o que importa é a realidade da fantasia. O que é eficaz é a realidade da fantasia. E de nada adianta o psicanalista ficar se questionando se tal coisa aconteceu ou não. O que importa é saber que, ainda que seja uma fantasia, o sujeito em análise toma aquilo como verdade, toma aquilo como verdadeiro. Tá? Vamos ver isso então. Como é que o sujeito ele toma a realidade psíquica enquanto verdadeira? Vamos ver alguns exemplos. Tá? E tanto o fato do sujeito encarar a realidade psíquica como verdadeiro, como o fato da realidade psíquica ser decisiva para ele. Vamos ver alguns exemplos que a gente pode trazer aqui. Eu, Ricardo. Tá? Se cada pessoa que eu conheça
for me descrever, vamos supor que eu conheça 2.000 pessoas. Se cada uma dessas 2.000 pessoas for me descrever, eu posso ter certeza que eu vou ter exatamente 2.000 descrições completamente diferentes. Porque cada um vai me ver não em conformidade com aquilo que eu sou, mas em conformidade com as fantasias que as pessoas têm de mim. Um aluno vai me ver de forma diferente da minha mãe, vai me ver de forma diferente do meu irmão, vai me ver de forma diferente do meu patrão, vai me ver de forma diferente do meu inimigo. Cada inimigo vai me ver de forma diferente. Cada aluno vai me ver de forma diferente. E mais, nenhuma dessas formas de me ver corresponde ao que eu realmente sou. Porque, inclusive, se eu for me descrever, eu vou ter mais uma descrição diferente, porque eu também me vejo de acordo com as minhas fantasias e não de acordo com aquilo que eu sou, porque eu tenho um inconsciente. Eu me desconheço. Eu não tenho conhecimento total sobre mim. Certo? Então, cada pessoa vai se comportar comigo em relação às fantasias que elas constroem sobre mim. Eu vou me comportar comigo de acordo com as fantasias que eu vou construir, que eu construo sobre mim, sendo que a minha realidade é impossível de se chegar a ela. Ninguém consegue chegar ao que é a minha realidade. Tá? E cada um vai se relacionar comigo em conformidade com as suas fantasias. Se a gente pegar, por exemplo, uma criança, a criança vai olhar o pai como um grande herói, como um grande ídolo, como aquele que dá proteção, como aquele que dá segurança. E se a gente conheceu o pai dele, a gente pode dizer, o pai dele é um fracassado, o pai dele não vale nada, né? O patrão do pai dele vai descrever ele de qualquer outra forma, né? E é interessante que esse filho que descreve o pai como um herói vai se comportar com o pai como se o pai fosse um herói. E se a gente chegar para essa criança e dizer que o pai não é um herói, de nada vai adiantar. Tá? Porque ela acredita que a fantasia dela é verdadeira. Tá? E mais, se porventura ela vir a se deparar com uma frustração em relação ao pai, ainda assim ela vai ajeitar as coisas de uma forma tal para continuar vendo o pai como um grande herói. Essa é a nossa fantasia. É claro que quando eu falo que o sujeito tem uma certa convicção na fantasia, quando Freud fala isso, é claro que ele deixa aberta uma certa margem de dúvidas, tá? De modo que a gente pode duvidar das nossas fantasias, é comum, inclusive, que a gente duvide das nossas fantasias, mas que o nosso sentimento de convicção em relação a elas, tá, é sempre mais sustentável, tá, do que uma dúvida efetiva. Tá? Se eu tenho um inimigo, eu vou ver esse meu inimigo de acordo com a minha fantasia. E se alguém chegar e falar assim, não, mas ele não é tão mal quanto você pensa, isso de nada vai me adiantar. Tá? De nada vai me adiantar. E se um dia eu me deparar com uma coisa super boa que ele fez, eu vou falar assim, tá tentando se promover, tá tentando... Ele não é isso. Tá? A minha fantasia é efetiva nesse caso. Certo? E a gente vê através desse exemplo do filho com o filho quando se depara com uma frustração em relação ao pai, o inimigo quando percebe que o inimigo não é tão mal e tenta, de certo modo, rearrumar a realidade para que ela corresponda ao modo como ele pensava, a gente aí começa a vislumbrar a função da fantasia para o Freud. Função essa colocada nos escritores criativos e devaneio. A fantasia, ela serve para corrigir a realidade
insatisfatória. A realidade, ela é decepcionante. A realidade, ela é frustrante. A gente quase nunca tem o que a gente quer. A gente quase nunca satisfaz aquilo que a gente anseia. E daí a gente rearruma os elementos da realidade de acordo com as nossas fantasias. E nesse aspecto ele vai fazer uma correlação interessante entre a atividade do fantasiar e a atividade do brincar. Tá? Tanto o adulto que fantasia quanto a criança que brinca, eles nada mais estão fazendo do que rearranjar os elementos da realidade de uma forma que dê mais prazer a eles, certo? Sendo que os dois, inclusive, acalentam essas duas atividades de uma forma impressionante, sendo que a diferença é que, enquanto a criança não consegue, não quer esconder de ninguém as suas brincadeiras, o adulto ele sente vergonha das suas fantasias. Tá? As fantasias são consideradas por ele o bem mais íntimo que eles têm. Tá? Aquele momento em que ele vai se desligar das coisas e vai tentar ajeitar de uma forma que venha a dar mais prazer a ele, como, por exemplo, alguém que acabou de terminar um relacionamento, tá? Um rapaz acabou de terminar um relacionamento e é óbvio que a menina não está mais afim dele. Ela terminou com ele, ela está com outro. Ela não quer mais saber dele. Tá? Mas ele não quer acreditar nisso. Então é comum, por exemplo, isso já aconteceu com todo mundo, de ver uma publicação nas redes sociais da menina, olha, eu acho que isso é uma indireta a mim, eu acho que ela ainda me ama. O sujeito aí está, de certo modo, corrigindo a realidade insatisfatória de um modo que venha a dar prazer a ele. Tá? Alguém que anseia ser um grande ator, mas não tem um talento para tal, ele vai se imaginar atuando em 20 mil novelas, ganhando Oscar em Hollywood, vai estar fantasiando que vai estar agradecendo a academia por tudo que aconteceu de bom naquele ano na vida dele, né? E tudo isso acalentado de uma forma muito íntima, né? Muito pessoal. E o Freud até brinca. É impressionante quando a gente vê na rua alguém entregue a sua atividade imaginativa. Pode acontecer o que for, né? Que a pessoa vai... nada vai atrapalhar os devaneios da pessoa, tamanho a intensidade com a qual ela se entrega às suas fantasias, né? Fantasias essas também que, segundo Freud, promovem um elo temporal muito interessante entre passado, presente e futuro. Tá? De modo que a estrutura da fantasia é um pouco essa. O ponto de partida é sempre o presente, ou seja, alguma coisa que naquele momento veio a frustrar o sujeito. A partir dessa frustração, ele retorna a um passado onde, segundo ele, a vida era perfeita. E aí constrói uma situação futura na qual o desejo frustrado no presente é a realidade. E ele dá um exemplo lindo, um exemplo de um órfão, certo? Que estava indo para uma entrevista de emprego, e aí no caminho para essa entrevista de emprego, ele fantasia que ele consegue a vaga, né? Que ele virou o preferido do patrão dele, que o patrão gostou tanto dele que veio oferecer a mão da própria filha em casamento, tamanha confiança que o patrão iria depositar nele, e que ele, casado com a filha, enfim, pôde construir uma família
feliz que ele, órfão, já teve, mas não tem mais, tá? Então, uma realidade frustrante faz a gente meio que imaginar um passado perfeito e construir um futuro realizador para aquilo que a gente imagina, tá? É... Bom, e o que consta nesse passado? Tudo isso que eu estou falando está presente nesse texto, Escritores Criativos e Devaneios, tá? Por que esse passado a gente imagina enquanto perfeito? Tá? Porque a gente também tem uma fantasia de que antigamente era muito melhor, né? A gente, hoje em dia, a gente está trabalhando, a gente está vivendo uma pandemia, a gente passa por mil e um conflitos, e aí a gente imagina, quando eu era criança eu era feliz e não sabia, e fecha completamente os olhos para o fato de que a gente não era feliz quando a gente era criança, tá? Mas que essa é uma construção fantasística que se dá a partir do presente, tá? E o Freud vai responder a essa questão: por que a infância é tão perfeita? Por que o passado é tão perfeito, né? Por conta de uma certa fantasia de que no nosso passado as nossas aspirações narcísicas foram sempre atendidas. O Freud vai postular um momento na infância que, na verdade, não corresponde a um momento, mas que pode corresponder a grande parte da infância, e inclusive a gente vai ver a própria vida adulta, aonde a criança se vê de forma eminentemente narcísica. Criança que tem pais que olham para ela e falam: é uma princesa, é um príncipe, é uma majestade. E a criança, de certo modo, se identifica com essas aspirações que os pais lançam para a própria criança. E passa a realmente se ver como onipotente, passa a realmente se ver como o centro das atenções, certo? Só que chega um determinado momento que os mesmos pais que outrora falavam é um príncipe, né, vai falar assim: caramba, que saco, não para de chorar, eu quero trabalhar, eu quero ver a novela, eu quero fazer qualquer outra coisa que não seja dar atenção ao meu filho. Pais normais fazem isso, né? E a criança aos poucos vai percebendo que ela não é tão onipotente, tão o centro das atenções como ela anteriormente imaginava ser. E cedo ou tarde ela é obrigada a abandonar desse estado fantasístico, narcisista, tá? Só que esse abandono do narcisismo é um pouco característico, e nesse momento que Freud vai falar do abandono do narcisismo, ele fala uma das frases mais bonitas que ele falou: um sujeito nunca consegue abandonar de bom grado um prazer que ele outrora desfrutou. O sujeito nunca consegue abandonar de bom grado um prazer que ele outrora desfrutou. Ou seja, eu posso não me reconhecer mais como onipotente, ou como centro das atenções, como aquele que vai ter tudo para si. Mas ainda assim, eu vou guardar comigo um mundo fantasístico, e nesse meu mundo fantasístico, essa minha imagem idealizada vai ser mantida. Em torno de quem gira todo o enredo das fantasias que constrói? Em torno do próprio sujeito. Ele é o protagonista da fantasia. Quem não está nem afim dele é super apaixonado por ele nas suas fantasias. Ele consegue o que ele quer.
Ele é o verdadeiro centro das atenções. Nada de mal acontece a ele. E quando acontece, logo na cena seguinte aparece uma providência lá de cima para salvar ele do que pode estar ou não acontecendo. Né? E aí o Freud vai falar, vai se perguntar de onde os escritores criativos, de onde os poetas tiram inspiração para escrever o que eles escrevem. E a resposta é da fantasia deles. Ele não está falando de grandes poetas ou de grandes escritores, ele está falando desses atores de novela, dessas revistas Júlia, essas coisas meio esculhambadas que giram em torno de uma heroína, de um herói, né? E se pergunta como é que o público acaba curtindo tanto isso que se escreve e essas revistas acabam fazendo tanto sucesso. Porque ele se identifica com um herói ali presente, com a heroína ali presente, porque ele fantasisticamente, no seu passado, também foi assim. Esses romances mais furrecas, todos eles têm um herói, uma heroína. E tudo gira em torno desse herói ou dessa heroína. A vida é perfeita. Os personagens bons são aliados do herói. Os personagens maus se afastam do herói. O herói luta contra os inimigos e consegue vencer a luta contra todos eles. Se ele termina um capítulo desmaiado, o capítulo seguinte começa com ele milagrosamente acordando. E no final, ele tem a mulher, as mulheres, o homem, os homens que ele procurou a vida inteira no romance. Ou seja, tudo o que um leitor narcisista frustrado deseja ler. Certo? É isso que o Freud fala a respeito das fantasias, é isso que é desse modo que as fantasias acabam corrigindo uma realidade que nunca vai atender ao nosso narcisismo óbvio, tá? E é dessa forma que ele coloca a questão, tá? Com um porém, e esse porém é muito importante, tá? Para finalizar a nossa discussão, para a gente passar para as questões de vocês, tá? Disse lá no início da live, e reafirmei ao longo dela, que o Freud diz que a clínica psicanalítica deve operar com base na suspensão de um julgamento da realidade, ou seja, que deve valorizar a fantasia, que deve valorizar a realidade psíquica. Sim, mas não é só isso. A gente veio percebendo ao longo disso que foi falado, que a fantasia ela tem uma função defensiva primordial. A fantasia ela é como um antiparo. A fantasia ela serve como uma espécie de tela a desprazeres, a traumas, a frustrações, a desamparos. Tá? Então, o psicanalista também deve encarar, é interessante que o psicanalista também encare essa função da fantasia como aquilo que está tentando esconder alguma coisa. E tente ver o que está, de certo modo, para além dessa fantasia. Um certo desamparo, um certo desprazer, uma certa frustração, uma certa impossibilidade.